A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Eu sou a professora Lurdiane Rodrigues, da Assembleia de Deus de Missão, Brasília, Distrito Federal, como pastor-presidente Douglas Batista e missionária Dirley como a nossa coordenadora da nossa Escola Bíblica Dominical. E aqui estamos para mais uma pré-aula para a glória de Deus, onde nós vamos aprender, estudar um pouco sobre a lição de número 3, que tem por título O Pecado Gera a Morte. Aprendemos a lição passada, a lição 2, sobre o primeiro pecado, e as consequências que teve Adão e Eva, o pecado da desobediência, e hoje nós vamos estudar um pouquinho, aprender sobre o primeiro homicídio, onde Caim tirou a própria vida do seu irmão Abel. E o objetivo da nossa revista é que o aluno ele deve entender que o pecado trouxe morte ao mundo, mas Cristo veio trazer a vida eterna. E o ponto central, o pecado gera a morte, mas Cristo veio trazer a vida. E o Memória em Ação fala, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A. Para esse versículo, o comentarista da revista pede para fazer um coração, e nesse coração você pode cortar ele tipo um quebra-cabeça. E vocês podem fazer ele grande, colocar no centro lá da sala ou em cima da mesa. Vocês podem escolher, dependendo do seu ambiente, de dar aula. E vocês cortam ele, eu não cortei aqui, mas vocês podem cortar o modelo de um quebra-cabeça e colocar esse versículo nesse coração. Vocês podem fazer ele grande, para juntar todas as crianças, ou pode fazer um pequeno e cada um tentar montar esse coração, porque onde vai estar escrito o versículo-chave, que é o Memória em Ação. Isso também já incentiva eles decorarem os versículos, assim como o título da lição, como a leitura bíblica, que é a leitura bíblica dessa lição está em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 15. Vocês perguntam se eles têm a revista, se eles estão com a Bíblia, se eles responderam atividade, se eles decoraram o título da lição ou Memória em Ação. E vocês, no final do trimestre, vocês podem até fazer um cartaz com tudo isso e ganham pontos. A nossa EBD, ela está num projeto sobre umas dracmas. Cada criança que trouxer a oferta, ou a Bíblia, a revista, ou responder, ou decorar o título da lição, ou trazer visitante, levar visitante para a EBD, sempre ganha umas dracmas, E no final do trimestre, aquelas dracmas vão ser trocadas por objetos, com algumas coisas que a gente mesmo, professor, doamos. Tem uma feirinha onde eles adquirem, eles compram o que eles quiserem com aquelas dracmas. Então já é um incentivo, para nossas crianças, para que eles venham para a escola dominical. E você, professor, pode ser criativo também, elaborar de uma forma bem dinâmica para as crianças, para que eles tenham prazer de vir domingo após domingo e também trazerem o quê? Levarem visitantes para a EBD, que é o importante também. Então vocês podem fazer essa dinâmica do coração, essa atividade do Memória em Ação. Vocês também levem visuais, que é bastante interessante, essa ilustração, o ilustrativo, o lúdico para eles, mesmo eles nessa faixa etária de 7, 8 anos, eles são curiosos, eles gostam de ver, gostam de aprender, eles gostam de perguntar, são bem curiosos. A nossa revista, ela disponibiliza esses visuais, disponibilizou para nós professores, para a gente usar nas nossas aulas. Vocês podem adquirir também na IBD da igreja de vocês, procurem a secretaria. É bem interessante como vocês também podem imprimir essas imagens, que é fácil procurar na internet. É interessante vocês terem esses visuais para as crianças, para que eles venham tentar entrar naquela história, naquele mundo lúdico, de como tudo aconteceu. Como na lição passada eu trouxe a maquete do Jardim do Éden, para que as crianças venham tentar entrar naquele cenário, venham entender como foi que surgiu, como aconteceu as coisas, não é verdade? Aqui, para a explanação da nossa história, eu fiz essa base aqui de isopor mesmo, só cobri com EVA marrom, para cobrir esse branco. E aqui eu fiz os dois fantoches de caixa de leite mesmo, que é bem fácil vocês fazerem também, que é Caim e Abel. Caim, que era agricultor, que cuidava da terra, plantava, hortaliças, verduras, ele era do campo. E já Abel, ele era pastor de ovelhas.
Para fazer essas ovelhas aqui, é bem interessante e bem fácil de vocês fazerem. Eu peguei só esse copinho aqui de café descartável, do pequeno, e peguei um algodão, tirei em pedacinhos e cobri esse copinho aqui para fazer ovelha. Peguei um molde, fiz um moldezinho da carinha da ovelhinha, coloquei os pezinhos, ficou bem interessante, vocês podem fazer, é bem fácil, vocês também podem imprimir ou fazer ela mais simples, mas é bastante interessante que você pode aproveitar para outras aulas também. E coloquei aqui nessa base, eu fiz umas 5, só para as crianças, elas entrarem nessa história, nesse cenário, né, de Caim e Abel. Aqui eu tinha umas frutinhas, né, em casa das minhas filhas, aí eu trouxe para representar que ele era agricultor. Vocês também é interessante, vocês podem levar também alface, coentro, salsinha ou frutas mesmo de verdade mesmo, maçã, e no final vocês podem comer. Aí mostrar para as crianças mesmo como era a vida de Caim e como era a vida de Abel. Foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né? Foi a primeira família, né? Depois que eles saíram do Jardim do Éden, né? Foram viver as suas vidas, né? Tiveram seus primeiros filhos, que foi Caim e Abel. E eles foram oferecer ao Senhor uma oferta, né? Ao nosso Deus. Caim, como agricultor, como cuidava da terra, ele pegou, né, dos frutos lá do campo, da terra, e colocou no altar, como tem aqui. Eu fiz um altar, vocês podem até fazer maior o altar, eu fiz só para mostrar uma basezinha para vocês. Vocês podem fazer quadrado também de uma caixa de leite, divide ao meio ali mesmo e faz um altar, mostrando para as crianças como eles fizeram um sacrifício, uma oferta para o Senhor. Aí vocês colocam aqui um fruto, e Abel foi a ovelhinha, como vocês estão vendo aqui, vocês colocam, mas o Senhor, e vocês falam, mas o Senhor, ele só aceitou uma oferta. Ele só aceitou uma oferta, que foi a oferta de... Aí vocês perguntam para as crianças, a oferta de Abel. Isso, mas por que será? Aí vocês perguntam para as crianças, mas por que será que o Senhor, ele aceitou só a oferta de Abel? Sabe por quê? Porque o Senhor, ele viu lá dentro do coraçãozinho de Abel e viu dentro do coração de Caim. Então, o coração de Abel, ele tinha um coração sincero. Então, o Senhor, ele recebeu a melhor oferta. Aí vocês lembram para as crianças daquela historinha da viuvinha, que ela entregou o que ela tinha, né? Porque ela entregou de coração e era o que ela tinha para o Senhor. Caim e Abel, eles podiam ter, Caim, vários frutos, né? Vários legumes, verduras, e Abel, sim, pode ter vários animais, mas o Senhor, eles ofertaram cada um, né, do que eles cuidavam, mas o Senhor, ele viu o coração, que o coração de Caim era um coração sincero, era um coração verdadeiro, e o Senhor, ele se agradou da oferta de Abel. Vocês explicam para as crianças. Aí o que aconteceu? Aí o Caim deixou que o coração dele ficasse escravo do pecado, ou seja, de inveja, de mágoa. Aí vocês vão perguntando para as crianças, né, como que ficou o coração de Caim. Ele teve muita raiva, muito ódio do irmão, porque o Senhor recebeu a oferta dele, né, do irmão, e não a dele. Ele queria que a oferta dele fosse aceita, mas aquele coração de Caim podia estar um coração ingrato, né? Talvez ele nem queria oferecer, né? Então o Senhor, ele viu tudo isso, viu o coração de Caim, e o coração dele começou a ficar assim, ó, entristecido. Aí eu fiz esse coração aqui, bem simples, ó, dá para vocês fazerem. Ó, coloquei band-aid, coloquei uns pedacinhos de EVA aqui preto, esse olhinho triste aqui, e eu coloquei essa correntezinha aqui, que é bem fácil, que você pode até tirar, aqui ó, coloquei, e você pode tirar mesmo. Aí o que aconteceu? Caim deixou que o mal, que a maldade, que a inveja, né, que o ódio, que o rancor entrasse no coração dele. O coração de Caim ficou desse jeito aqui, né? Aí você explica para as crianças que não pode acontecer isso, que o nosso coração não pode ser assim, principalmente para o nosso irmão na fé, com o nosso amiguinho. A gente não pode ter um coração malvado, um coração
ruim, com invejas, mas sim um coração que agrade ao nosso Deus. Aí vocês explicam para as crianças, aí foi onde aconteceu que Deus falou, né, com Caim, que a maldade, que o pecado, que o mal já estava no coração dele e que ele ia ser vencido por esse pecado. Sim, ele seria vencido por esse pecado, que até que ele tirou a própria vida do seu irmão, né? Então ficou com o sangue do seu irmão nas mãos. Aí você explica, quem é que pode tirar a vida do outro? Só o nosso Deus que pode tirar. Por quê? O nosso Senhor Jesus, que eu usei o mesmo Jesus da lição passada, que vocês mostram para as crianças, que Jesus ele veio para trazer vida, e vida em abundância. O pecado sim traz a morte, traz várias consequências. E assim Caim viveu assim errante, fugitivo, e o Senhor marcou a vida de Caim, para que onde ele fosse, né, saber que ele tinha tirado a própria vida do irmão dele. Por quê? Todo pecado ele tem consequências, crianças. Né? Mas se você explica, mas se é aquele que peca, que se arrepende, o Senhor, na palavra de Deus diz que a gente alcança a misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é alcançada nas nossas vidas e Ele nos perdoa, né? Então vocês explicam para as crianças que Caim ele teve consequências, não era para ele ter feito isso, né? Que todo pecado ele traz sim consequência e a gente deve filtrar coisas boas para o nosso coração. Aí eu trouxe até uma dinâmica legal para vocês apresentarem às crianças. Aqui pode ser alguma coisa transparente. Eu trouxe esse copo aqui e aqui é um filtro, aquele filtro de papel, né, de colocar em cafeteira. Vocês podem colocar e pedir para as crianças colocarem qualidades boas, né? O que é ter um coração bom? O que é ter um coração obediente? Aí eles vão falar, ter amor, amizade, obediente. Eles vão dar vários e vocês também vão dando lá, falando com eles e pede para eles escreverem. Vocês levam umas tirinhas de papel, caneta e pede para eles escreverem e pede para eles colocarem aqui dentro do filtro, né? Aí o que acontece é que eu peguei um copo, mas vocês podem conseguir uma garrafa, alguma coisa assim, ou até mesmo uma chaleira, uma garrafa de café para mostrar para as crianças, mas nós devemos filtrar só o que é bom, né, para o nosso coraçãozinho. Vocês podem colocar um desenho de um coração aqui na frente também, é uma ideia bastante interessante, e vocês começam assim, derramar água e começam a coar. Aí vocês mostram para as crianças, a gente deve só filtrar o que é bom para nós, para o nosso coração. A gente não pode deixar coisas ruins entrarem no nosso coração. É uma dinâmica interessante também para vocês fazerem com as crianças, né, para que eles venham entender o que pode entrar no nosso coração. No nosso coração devem entrar só coisas boas, coisas que agradem ao nosso Deus, né? Vocês também podem procurar corinhos, né, que falem sobre o pecado, sobre a obediência, para as crianças, para cantarem, né, com elas. E outra dinâmica que eu trouxe, bem interessante, é que é uma garrafa de água que tem água. Aí vocês falam assim, vamos representar que aqui é o nosso coração, né? Aqui é essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui, ela tá... Se ela estiver fechada, vocês explicam para as crianças, pode entrar alguma coisa aqui se ela estiver fechada? Não, não pode entrar. Então, se o nosso coração está enraizado, está com o Senhor Jesus, a gente não vai deixar nada de mal entrar no nosso coração, né? Vocês podem colocar um coraçãozinho também aqui na frente, igual lá do copo que eu mostrei para vocês. Então, aí o que acontece? Se a gente deixar que o mal, assim como foi na vida de Caim, que Caim, ele deixou que o mal entrasse no coração dele. Isso aqui que eu tenho aqui é iodo, vocês encontram em farmácia, é fácil de encontrar. Aí vocês podem representar, mostrar para as crianças aqui como aqui fosse o pecado, né? Caim deixou entrar a inveja, aí vocês vão derramando um pouquinho, ó. A inveja, né? O ódio, o rancor, e vocês vão derramando e vão mostrando para as crianças, ó, era bem clarinho, não era? O coraçãozinho de Caim, mas ele deixou o mal entrar no coração dele e começou a ficar sujo. Ficou que até ele fez o quê? Deixou, né, que o pecado tomasse conta da vida dele, do coração dele, que ele tirou a vida do próprio irmão, né? Assim é a criança,
o homem e a mulher que deixa o mal entrar no seu coração. Interessante vocês colocarem o coração aqui na frente, né, para as crianças entenderem. Mas quando Jesus, ele chega, né, na nossa vida, ele tira toda a sujeira, ele tira todo o mal. Por quê, né? Como eu falei para vocês, que o pecado gera morte, mas Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. O sacrifício dele na cruz do Calvário, né? O Senhor Jesus, ele enviou o seu Filho para que a gente voltasse a ter comunhão com o Pai, comunhão com Ele, né? Porque o homem, ele tinha essa comunhão, essa amizade, mas perdeu no momento que desobedeceu. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, né? Amor, compaixão por nós, ele enviou Jesus. Aí vocês falam, olha que lindo, crianças. Então, Jesus que mora dentro do meu coração, do seu coração, a gente não pode deixar que o mal, né, coisas que desagradam a Deus, entrar no nosso coração. De forma alguma, vocês falam, não podemos deixar. Né? Mas se acontecer de entrar, no momento assim, ai Senhor, eu tive raiva do meu coleguinha, aí você diz, ai Jesus, me perdoe, você pede perdão, o Senhor, ele te perdoa, porque realmente nós somos sujeitos a errar, a pecar, né? Mas a gente deve confessar, pedir perdão ao nosso Deus. E nós, como os filhos dele, a gente deve sim ter um coração que agrade a ele, né? Um coração puro, um coração obediente ao nosso Papai do Céu. Aí, quando Jesus, ele entra nesse coração, ele tira toda a sujeira, ele tira toda a maldade. Olha só que interessante, crianças. O Senhor Jesus, ele vai tirando todo o mal. Ó, agora ficou um coração limpo, porque Jesus entrou nesse coração que tinha maldade, que tinha inveja, que tinha rancor. Né? Vocês podem levar e pedir para as crianças mesmos fazerem. Isso é uma experiência, tá, crianças? Professores, para vocês falarem para as crianças que não é mágica. Isso aqui é uma experiência. Eu coloquei água, aí coloquei iodo, iodo vocês podem encontrar na farmácia. E aqui é água sanitária, que você com certeza deve ter em casa. Aí você só coloca aqui e esse iodo, ele vai se transformar aqui, ó, vai ficar branco. Aí é uma experiência bastante interessante para as crianças. Aí vocês podem colocar até o nome Jesus aqui. Aqui nessa garrafa vocês podem colocar o coração vermelho. E vocês aqui podem colocar o nome pecado, tá bom? E fazer essa experiência com as crianças, né? Mostram para que é uma experiência que Jesus, quando entra no nosso coração, ele transforma, né? E o nosso coração fica um coração limpo, um coração que agrada ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, que essa pré-aula tenha sido de bênção, e eu creio que Deus, ele vai usar sim a vida de vocês poderosamente, porque nós somos um canal de bênção para a vida das nossas crianças, né? E o Senhor Jesus, ele vai te dar dinâmicas, ele vai te dar estratégias para você trabalhar com as crianças, e a sua aula vai ser uma bênção para a glória de Deus. E lembre que você está, né, semeando, né, está colocando a palavra de Deus no coração dessas crianças, que elas possam crescer fortalecidas com a palavra de Deus. Amém? Que essa pré-aula tenha sido de bênção. Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor Jesus.